Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GovCast. O seu podcast sobre governos. E o nosso convidado de hoje, ele não é gestor público, não é deputado, não é senador, não é prefeito, não é secretário, mas o trabalho dele é muito importante para a sociedade civil. Você já sabe do que ele trabalha? Se você pensou no terceiro setor, você acertou. Seja muito bem-vindo, Diego dos Anjos, fundador do Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano, o INAD. Que prazer estar aqui com vocês, Priscila, Vitória, participar aqui do GovCast. É uma enorme satisfação para mim poder dividir esse espaço aqui com vocês, para falar um pouquinho sobre o terceiro setor no Brasil, falar o que estamos fazendo, né? É um prazer muito grande para mim, uma alegria muito grande. E para começar, eu vou te entregar um presente aqui do GovCast, feito com muito carinho para você. Bom, muito obrigado. Posso abrir aqui? Com certeza, é para abrir. Fique à vontade. Oh, coisa boa, vamos lá, vamos abrir. Presente, eu sou curioso. Que bacana. Até a careca ficou legal. Muito obrigado, muito obrigado. Que bom que você legal, gostou. Adorei, muito bom. A maioria das tuas fotos é viajando, né? Esse sim, Brasil sim, todo. É verdade, Mas é eu verdade. procurei uma ali que a gente sabe que representa muito você, que é a comunicação. Tá, sim. E levar toda essa tua expertise aí do terceiro setor para todos os cantos do país, como você tem feito. A gente sabe que você ama o que você faz. Faço com muito prazer. Com muita satisfação, com muita alegria, com muito amor. São 18 anos de estrada, de caminho. Então, é feito tudo com muito amor. Diego, a gente sempre escuta falar em ONGs, institutos, organizações. Eu queria que você explicasse para nós o porquê elas são caracterizadas como terceiro setor. Priscila, inicialmente a gente precisa falar um pouquinho da história das organizações não governamentais. No ano de 2020, no Brasil foi constatado em torno de 870 mil instituições, ONGs. E cada uma delas, né, com suas diversidades, atuando em diversas áreas. O terceiro setor, fortalecido pelas organizações não governamentais, criado pelas organizações não governamentais, ele existe para ser um braço do governo, das ações do governo. Onde o governo não alcança, onde o governo não chega, as organizações, através da organização da sociedade civil, ela consegue atuar em parceria com os entes públicos. Então, a maior missão, ou uma das principais missão do terceiro setor, que são as ONGs, especificamente falando, é essa missão, de atuar e de alcançar a população, na sua maioria, né, da periferia, a população que vive em área de risco social, onde normalmente o governo não alcança. Então, através dos seus projetos, da sua política, as organizações conseguem chegar nessas regiões onde o governo não chega. Essa é a verdadeira bandeira, a verdadeira missão das ONGs. Então existem milhares, né? Com diversas, como eu falei, com diversas atuações em diversas áreas, tudo que envolve, né, o atendimento ao ser humano, direto ou indiretamente, a necessidade de um ser humano, direto ou indiretamente. A ONG ela pode existir, organizada, né? Ela pode existir para ser o braço do governo para alcançar essas pessoas. E conta pra gente o que te motivou a fundar um instituto, né? Foi exatamente essa missão. Eu venho de uma comunidade no Rio de Janeiro, eu nasci e me criei lá. Essa comunidade chama-se Buriti Congonha, na zona norte do Rio de Janeiro, da capital do Rio, em Madureira. Essa comunidade era uma área muito afastada do grande centro do Rio, e aí, por essa questão também, o governo não chegava com nenhum projeto, com nenhum programa. E aí, por uma organização de um grupo de jovens que eu fazia parte, a comunidade não era atendida com nenhum programa, com nenhum projeto, não existia uma intervenção ali de nada do governo. Esse grupo de jovens se organiza e começa a propor projetos inicialmente para algumas empresas do território, algumas indústrias que estão próximas. E dali a gente começa a descobrir o que é o terceiro setor, o que é uma ONG, o que é uma organização não governamental, qual é a verdadeira característica, a verdadeira missão. E a gente começa a estudar, né, para que a gente conseguisse, de alguma forma, levar projetos não só para nós, mas aí para toda a galera, né, para todos os jovens que existia lá na comunidade, para que eles tivessem acesso a algum tipo de formação profissional, algum tipo de atividade esportiva, algum tipo de atividade educacional. Naquela época nós não conhecíamos, né, muito bem como se dava, né, como se desenvolvia o processo,
Foi necessário que a gente fosse buscar, inclusive, conhecer, estudar, se aprimorar. Mas, inicialmente, o Instituto nasceu com essa proposta de levar projetos para a juventude da comunidade do Buriti, Congonha e Madureira, na zona norte do Rio. A princípio, a ideia de criar o Instituto foi essa. E no meio do caminho você foi vendo e foi crescendo e que não era uma necessidade, uma dor só da tua região, do teu bairro, mas sim em nível nacional, né? É uma necessidade do Brasil. Do Brasil. E a gente imagina que desde a fundação aí do INAD, você já tenha vivido inúmeros momentos especiais nessa tua trajetória. Você pode falar para nós algum deles? Citar algum que tocou teu coração de uma forma diferente? Eu ficaria aqui falando dias, meses talvez, né? Porque são 18 anos, né? Entre esse tempo que eu falei... O projeto já está maior de idade, já ganhou maioridade. Já alcançou a maioridade no ano passado. Então, entre esse grupo se organizar até hoje, se passaram 18 anos. E eu posso te dizer que, assim, cada ano, além de ter sido um desafio, foi uma ideia inovadora que o INAD foi criando. Te falar de um projeto, ou de uma ação, ou de um exemplo, um case de sucesso específico, é muito difícil, né? Mas é óbvio que tem alguns que marca. Nós tivemos um projeto há uns 12 anos atrás, com mulheres, na verdade, né? Apesar do INAD ter sido criado com o propósito de atender jovens, ao longo do tempo, o tempo foi passando, a gente foi identificando a necessidade de outros meios, de outras pessoas, enfim. E aí, por que não também trazer para nós essa missão de atender outros públicos? E, por exemplo, até hoje nós temos esse programa, que é um programa chamado Mulheres Construindo Autonomia. Esse, inclusive, foi a primeira fase, esse exemplo que eu vou contar para vocês. Foi um curso de formação profissional para mulheres na área de construção civil e artesanato na época. Imagina falar de mulheres há 12 anos atrás, ainda hoje é um desafio, né? Ainda é um tabu, ainda né? Ainda é um tabu. Você imagina há 12 anos atrás. Sim. Mulher era impossível. Na construção civil é um bando de louco querendo mudar a vida das mulheres, né? Sim. Mas nós tínhamos a certeza, até por vivenciar, né, as necessidades dentro da nossa comunidade, nós tínhamos a certeza que era uma ideia que certamente daria muito certo. E aí nós fizemos um projeto, em parceria na época com o governo federal. Formamos 500 mulheres divididas em núcleos na capital, enfim. E aí as mulheres botaram a mão na massa mesmo, tá? Foi um curso de pedreira, que elas viraram concreto, levantaram meia parede, se formaram em pedreiras. E algumas coisas a gente foi descobrindo, né, ao longo daquela formação. Descobrimos que a mulher na construção civil é muito melhor que o homem, é muito mais cuidadosa. Eu me recordo que na época um jornal muito famoso na cidade fez uma matéria sobre o nosso projeto e eles fizeram algumas comparações, né? Entre o homem no canteiro de obra e a mulher. Por exemplo, a mulher, no final do dia, ela organizava a sua ferramenta, lavava, pensando já no outro dia. No outro dia. Planejamento, né? O homem não, o homem largava tudo por lá, balde, colher de pedreiro, e fizeram essa comparação. E algumas outras. Por exemplo, a mulher, ela ia assim, como vocês, trabalhar maquiada, com brinco, com cordão, ela estava indo trabalhar. Levando glamour pra obra. Sim. Mesmo, apesar dela botar o capacete, a luva, ela ainda assim se maquiava, ia bem produzida. Tinha feminilidade, perfumada. Né? E o mais legal de tudo, no início nós enfrentamos uma dificuldade muito grande por conta do grau de escolaridade dessas alunas. Na época o projeto exigia que elas tivessem minimamente a 6ª série do ensino fundamental, como chamava, mas a grande maioria delas fazia muito tempo que já não estudavam mais, ou estudou há muito tempo. E aí a gente conseguiu, dentro de um outro projeto, levar o reforço escolar para elas. Porque acabou tendo no início uma evasão e elas ficaram muito sem jeito de falar e tal. E aí a gente detectou esse problema e levamos para ela reforço escolar, português, matemática. E aí no final de tudo foi uma coisa assim que nos impacta até hoje. Esse vídeo inclusive está lá no site do Instituto até hoje. Uma aluna no dia da formatura, ela pegou o microfone na hora dela, né, expressar a satisfação e a alegria dela. Ela disse assim: olha, esse curso melhorou até meu casamento. Olha só. Com certeza, imagino que eu sim. quase caí da cadeira porque fui eu que escrevi o projeto, né? Com a equipe lá, eu estava à frente, eu falei, olha, eu não lembro que eu escrevi um projeto pra isso. Pra melhorar casamento de ninguém, né? E nós ficamos curiosos e tal, enfim, chamamos ela no final para entender o que aconteceu. E aí ela falou pra gente assim, olha, o meu esposo, ele já é pedreiro há muitos anos.
mas ele não tem instrução, ele não escreve direito, ele não sabe ler, etc. Na hora dele fechar uma obra, ele tem muita dificuldade, as pessoas passam a perna nele, dão volta, etc. E agora eu trabalho com ele, e ela usou essa expressão que eu vou dizer aqui, e eu faço agora a administração da obra. Ou seja, não era mais aquela obrinha que fazia ali no vizinho do lado. Agora era uma obra que a empresa deles estavam fazendo. E ela disse assim, e por conta disso, nós tivemos que conversar. A gente sempre tem que conversar muito para discutir o planejamento da obra, material, orçamento. Esse modelo, esse exemplo, né, de diálogo do trabalho, nós levamos para dentro do nosso casamento, porque nós não conversávamos. Olha, na nossa relação pessoal. Quer dizer, olha o que alcança, como impacta um projeto social. E assim, são impactos que, como você mesmo falou, no início, quando você estava escrevendo o projeto, não era a tua intenção impactar dessa forma. Mas, às vezes, a pessoa só precisa de um empurrão para se sentir valorizada, para conseguir encontrar ali aonde que é o lugar dela dentro do mundo profissional, né? Sim, sim. E talvez essa esposa, que já era casada com um pedreiro há muitos anos... 22 anos. 22 anos. Nunca tinha passado na cabeça dela que um dia ela poderia acompanhar ele, né? Estar ali na mesma posição do que ele, se não fosse o projeto. Bem interessante. Nós temos um outro exemplo, que prometo que esse é o último, que eu conto aqui. Na segunda fase desse programa, nós direcionamos para a área de gastronomia. E aí nós formamos em torno de 300 cozinheiras, foi bem legal também. E aí tem uma aluna, inclusive ela tem esse empreendimento hoje no Rio, num bairro da Zona Norte chamado Rocha Miranda. Ela se formou, né, lá no curso, terminou, concluiu, pegou o certificado. E aí ela abriu no cantinho da garagem dela, ela começou a fornecer quentinha. Hoje, depois de 8 anos, ela é dona de um dos melhores restaurantes e maiores restaurantes na Zona Norte do Rio. Nossa, isso aí vale a pena a gente fazer uma matéria com ela. E o mais legal de tudo, quando você chega no restaurante dela, você vê o quadro que tem o certificado do curso, assim, numa parede de destaque. Olha, me arrepia aqui, tá assim, lá, porque assim, o orgulho, né, dela ter se formado. E aí ela tem vários outros quadros, mas esse certificado está lá numa parede. E tem dias que a gente vai lá, né, filar o rango com ela. E todas as pessoas que vão para lá e perguntam o que é aquele certificado? Ela conta toda a história. Até porque a permanência nela no curso foi uma história assim bem interessante e motivadora para outras mulheres. Né? Ela sofria violência em casa, ela, não só do esposo, como do filho. E foi um problema que a nossa área técnica detectou. Então tem que ter todo um jeito para fazer uma intervenção, né? Enfim. E ela conseguiu, depois de tudo isso, ela conseguiu superar, ela conseguiu não ter traumas psicológicos. Hoje ela é dona de um dos melhores e maiores restaurantes na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ela deu a volta por cima. Olha a importância e a magnitude de um projeto social. Né? Era o que ela precisava, um apoio para ela... São histórias assim imensuráveis, são resultados assim imensuráveis. Como eu te falei, nós ficaríamos aqui conversando ao longo de 18 anos, porque assim, é por isso que eu te disse no início que nós fazemos isso com muito amor, né? Eu imagino quão gratificante é Eu ser. sempre que começo um projeto no INAD, hoje eu não consigo mais visitar todos os núcleos, não tem como, até porque hoje nós não estamos mais só no Rio de Janeiro, então não dá para fazer isso. Já está em quantos estados do Brasil? 4 estados, na verdade. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Paraíba. E Paraíba é uma coisa à parte, né? Inclusive, tive a honra de ser privilegiado lá na cidade com o título de cidadão pessoense. Olha só, então, que legal. Hoje eu me tornei um cidadão pessoense, né? Mas realmente nós também temos contribuído bastante com o desenvolvimento da população, com o atendimento das necessidades. Então nós fazemos isso com muito amor. Vamos incluir o Paraná nesse portfólio. Por favor, estamos aqui. Todos esses estamos projetos. aqui. E sempre que posso, né, passo para a equipe, ou em vídeo, ou presencial, a importância do que é um projeto. Porque às vezes a gente contrata um professor que vai lá ministrar um conteúdo para uma pessoa, para um aluno, para um beneficiário, e ele já entra ali achando que aquilo é um curso, que ele vai ter que dar aula e acabou. Mas ali ele lidar com mulheres que sofrem violências, ali ele lidar com jovens que estão na iminência de entrar para o tráfico de drogas, enfim. Ali ele lidar com pessoas que têm trocentos problemas. Ele não vai resolver. Ou adolescentes que sofreu algum tipo de abuso familiar, ou enfim. Aquele profissional, ele não vai resolver, né? Mas ele pode ser
um caminho para que chegue esse caso, né, na área técnica do projeto. E sabe, Diego, assim, quando a gente não tem a necessidade ou nunca viveu projetos sociais, e eu digo isso pela minha experiência, né? Eu nunca tive a oportunidade de viver projetos sociais tão intensos como esses que você está citando aqui. A gente não tem ideia do quanto isso é necessário e a gente não tem ideia da contribuição que as ONGs, né, instituto, fundação, associação, enfim, estão fazendo para a sociedade civil. Você acha que existe alguma forma que poderia ser feito um pouco mais e ainda não dá por conta de legislação, alguma coisa assim? Vitória, nosso maior problema é a legislação. Existe, assim, o terceiro setor, de maneira geral, tá? Enfrenta grandes injustiças, né? Grandes, posso dizer até descasos, né? O que melhorou um pouco foi a partir de 2014, com a Lei 13.019, que vem regulamentar a gente vai falar essa dela parceria, também. daqui a pouco a gente fala sobre ela, mas ainda assim, né, tantas instituições que contribuem tanto com o Brasil, com a população, e isso diante dos diferentes governos, na nossa avaliação, ainda é enxergado isso como uma coisa que não é prioridade. Como eu te falei aqui, isso eu estou falando de um projeto, de uma instituição. Imagina se a gente fosse olhar para metade dessas 870 mil instituições. Você teria aqui casos, né, de transformação de vidas absurdos, né? Então, assim, falta muita coisa do governo. Existe hoje a lei 13.019, mas ela precisa ser aprimorada, ela precisa ser alcançada. O terceiro setor precisa ser alcançado através dessa legislação, por exemplo, nas questões trabalhistas, nas questões de organização jurídica, porque não é fácil, né? É muito bonito o projeto, é muito legal, é muito emocionante, mas existe todo um trabalho técnico, jurídico, administrativo por trás. Coisas que mais da metade dessas instituições não conseguem, porque é difícil. Né? É muito difícil, o recurso esbarra muito na burocracia, é muito escasso, né? A burocracia, a própria política partidária, né? Em diversas situações, ela vem na contramão do terceiro setor, né? Quando na verdade deveria ser aliada, né? Mas na maioria das vezes, em vários casos, ela vem na contramão, né? E aí isso dificulta bastante, é uma questão assim, muito delicada. Eu participo de vários grupos, até hoje, para que a gente discuta melhorias, para que a gente fale dos casos que a gente tem enfrentado, que atrapalha, né, o nosso trabalho. Nossa esperança é que isso um dia melhore. Até a pergunta que eu vou te fazer agora vai de encontro com o que você está falando. Dessas mais de 870 mil ONGs pelo Brasil. Em 2020. Era esse número. Hoje a gente não tem um atualizado, né? Já deve estar mais, né? Com toda certeza. Então, existem diversas ONGs pelo Brasil com projetos diferentes, distintos, para várias classes, né? E pelo que a gente conversa e imagina, não existe ainda uma articulação política diretamente dessas organizações com os poderes, vamos dizer assim, né? Existe algum tipo de sindicato dessas ONGs para representar? Porque hoje que a gente... posso estar fazendo até alguma afirmação errônea aqui, você me corrija se eu estiver errada. O que a gente vê é as ONGs atrás de recurso. Como os prefeitos falam, passando pires, para tentar buscar algum recurso, sendo que deveria ser diferente. Já deveria ser ali X% automaticamente tem que ser direcionado para essas iniciativas. Existe alguma frente? Existem vários sindicatos, tá? Vários sindicatos para que o terceiro setor pudesse ser amparado. Mas, infelizmente, os nossos sindicatos, ou os sindicatos que existem, ainda não estão preparados, tecnicamente falando, né? E aí, por exemplo, esse é um problema político, né? Porque, normalmente, alguns desses sindicatos se atrelam a alguns políticos, e aí deixa de ser um sindicato que defenda um interesse maior. Sim. Ele defende, né, só o próprio. Parte. Por exemplo, hoje o INAD ele não participa de nenhum sindicato, não participa. Diante dos sindicatos que nós já participamos, isso nós detectamos. E para a gente não é interessante defender o interesse de uma parte. Ou se defende o interesse de todos, ou existem outros grupos, né? Existem outros institutos que se organizam com outros institutos e estão na briga, né? Por esse direito, por essa melhoria. E existem grupos muito sérios, existem sindicatos muito sérios, tá certo? Que esbarram nessa questão.
eu sempre falo isso, né? Por exemplo, em Brasília você tem bancada de tudo. Bancada evangélica, bancada do agrário, bancada disso. Mas você não tem a bancada do terceiro setor. É verdade. Que é tão importante. Primeiro que quando se fala em alguns lugares sobre ONGs, eu sempre tento desmistificar isso. Alguns entes governamentais acham que é uma coisa absurda, uma coisa... Existe um certo preconceito. Sim, muito, muito. E portanto que assim, eu sempre digo isso. O trabalho de uma instituição fala por ela. É óbvio que existem instituições que não trabalham corretamente. Como existe tantas outras empresas, tantos outros governos, tantos outros prefeitos, tantos outros governadores, gestores, que não trabalham direito. Sim. Por que só mirar para um lado? Para o mais fraco. Para o mais fraco. Porque não tem a representatividade. E aí, infelizmente, nós sabemos que o Brasil, ou felizmente também, nós sabemos que o Brasil ele é movido pela questão política, né? E esse setor não tem isso, né? Ano passado teve até um grupo em Brasília organizado que discutiu isso em Brasília. E assim a gente já achou um avanço muito legal, porque não houve interferências políticas. Até foi convidado alguns parlamentares, ministros, mas ainda é um movimento muito tímido, muito, muito pequeno, né? A gente espera que esse movimento ganhe força, porque é uma forma que a gente enxerga, né? Uma ferramenta que a gente enxerga, que essas necessidades poderão começar a ser discutidas, serem atendidas. Mas por conta dessa representatividade, o terceiro setor, por ser o lado mais fraco, né? acaba tomando muito prejuízo. Quando, na verdade, não deveria ser assim, é o que você falou, né? Se a gente for começar a mensurar, pesquisar o que esses projetos, como eles alcançam a vida das pessoas, nossa, realmente teria que ser o contrário. Nós não teríamos que estar com o PIRID na mão. Exatamente. Né? É óbvio que existe também uma parcela de culpa de tantas instituições, tá? Que não trazem essa seriedade Exatamente. nos projetos. Também não estou aqui para dizer que o meu time Não. Existe, portanto, que toda vez que eu tomo conhecimento de alguma entidade que está sofrendo algum processo, está sendo acusada, está passando por alguma questão aí que envolve irregularidade, isso me entristece muito. Porque acaba respingando diretamente também, né? A gente acaba ficando todo mundo no mesmo pacote. É a imagem do grupo, É a imagem do grupo. Só que aí você pensa o seguinte, porque para uma imagem negativa é o todo e para uma questão positiva não é o todo. Se dá um holofote, né? A lei que regulamenta isso, ela foi muito boa, ela é muito importante, mas ainda não separa, como chama, né, o joio do trigo. Se você, falando agora um pouco mais da lei, né, da 13.019, isso, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, o Miroski que fala, né? Se você pudesse elencar três sugestões, assim, para a lei ser melhor, o que você falaria que precisaria ser feito? A adaptação delas no município deveria ser obrigatório. Que todo município regulamentasse essa legislação. Vamos falar aqui, vou te dizer por que eu estou falando isso e vocês acompanham aqui o raciocínio. Toda cidade, ela vai ter uma periferia, ela vai ter pessoas necessitadas, ela vai ter regiões que o governo não chega, e sempre vai existir um grupo organizado que ela vai tentar atuar naquela região. E como é que faz isso? Quem vai regulamentar ela? Ela vai seguir o quê? Quando ela pega essa lei 13.019 que ela vai discutir com o gestor municipal dela, alguns não conhecem, na sua maioria, né? E a primeira coisa que ele vai dizer, olha, isso não vale para o nosso município. Porque o município trabalha assim, trabalha assim, trabalha assim. Existem vários municípios que já regulamentou a lei, tá? Já está regulamentado, mas ainda a grande maioria não regulamentou isso. Era uma questão que deveria estar lá explícito, a obrigatoriedade de cada município. Isso é uma sugestão que a gente faz isso constantemente. Uma outra questão é a questão da transparência. A lei fala da transparência, a lei estabelece os critérios para transparência, mas ainda é muito genérico isso, é muito geral. Então, por exemplo, quando você nós trabalhamos lá com diversos ministérios, e aí cada um faz do seu entendimento. O procedimento de transparência é de um jeito, né? Cada um interpreta de uma forma. Então, esse critério da transparência, e eu não estou dizendo para ser
menos transparente ou mais... Não é isso. Estou dizendo para ser mais específico, mais claro, né? Então, cada ministério, cada órgão entende de uma forma, como é muito geral, como é muito genérico, ele entende da maneira dele e pede aquilo que... E aí as organizações que têm que se adequar... E na maioria das vezes não consegue se adequar. Entendi. Uma instituição de pequeno para médio porte, ela não consegue se adequar a tamanhas exigências. Nós entendemos que as exigências, que os critérios são importantes para que se haja transparência, para que se haja demonstração de resultado. Não estou descredenciando esses itens, tá? Mas, já que a lei não é tão específica, que não tivesse pelo menos o entendimento de cada um. Você vê, para a gente aprovar um projeto no Ministério, nossa, cada ano, e nós trabalhamos com verbas federais, por exemplo, às vezes naquele determinado ministério, no ano de 2024, a área técnica me pediu uma questão. Aí você vai falar de aquilo em 2025, nem existe. O entendimento já é outro. O entendimento já é outro. Entendi. Aí tem o técnico que aprova muito mais fácil, tem o técnico que te pede... Como nós já somos uma organização já de muitos anos... Já tem um calejado, né? Já. Eu digo que nós nos especializamos na burocracia. Então, esse critério de transparência também deveria ser algo que a lei deveria tratar. E, por último, né, e também não deixar de falar sobre isso, porque quando a gente fala da lei, ela vai se aplicar de ponta a ponta, ela vai se aplicar para as grandes instituições. Por exemplo, ela só vai tratar para as instituições que já movimentam recurso. E, na sua maioria, para recursos federais. E as outras instituições, as instituições menores, as ONGs menores, que nunca receberam um recurso, ela segue o quê? Ela começa como? Ela vai por onde? A lei, ela não abraça essas instituições. Não abraça, porque ela já começa a falar das OSCs que recebem recursos públicos. E por que não se abrir, ou por que não se ampliar o acolhimento quando, por exemplo, fala-se da organização de um plano de trabalho? Por que não alcançar essas instituições que, às vezes, a pessoa vive lá no projeto dela com a ajuda que a padaria lá do bairro dá. Mas aí ela tem dificuldade para registrar num conselho, ela tem dificuldade... Patina muito nisso. Ela tem E dificuldade... elas têm algum tipo de assessoria, consultoria para direcioná-las? Privada. Tem inúmeros advogados, contadores. Inclusive o INAD tem um projeto bem legal. No Rio de Janeiro nós já estamos na quinta fase ou quarta fase, que é um seminário anualmente que nós organizamos. E a gente chama é uma entrega, é uma troca que o INAD faz. Nós reunimos em torno de 80 a 100 institutos e passamos conhecimentos, dividimos o conhecimento, né? Nós não ensinamos, a gente acaba trocando. Como a gente está um pouquinho mais à frente, a gente fala da nossa experiência, convida outras pessoas para falar, às vezes alguém do governo, para mostrar para aquelas entidades que, apesar de ser muito difícil, apesar de ter que patinar muito, é possível. Porque quem está gerindo uma ONG, ela tem um sonho que não é nem para ela, é um sonho para a comunidade que ela vive. Então, por que não incentivar? Por que não motivar? E aí o INAD tem esse projeto, né? Anualmente ele organiza seminário, é gratuito, a galera, são 2 dias normalmente, a galera vai para lá, troca conhecimento, fala do seu problema pessoal, a entidade aqui passa por isso, e a gente tenta de alguma forma auxiliar. Uhum. Essa é a terceira questão, já que você falou de 3, teriam outras, tá? Uhum. Mas essa seria uma terceira questão que, assim, a lei deveria abraçar. Essa entidade é quase impossível ela conseguir um registro no Conselho de Assistência Social, por exemplo, da sua cidade. Primeiro, porque ninguém orienta. Segundo, porque ela não sabe nem o que é. E terceiro, que a lei não prevê o que ela tem que fazer para conseguir. E, Diego, você sabe se existe um movimento em Brasília que ajude né? Você falou que tem vários sindicatos, institutos que reúnem institutos, os sérios, os que não são sérios, mas existe esse movimento para tentar dar essa atenção maior para essas entidades pequenas? Não, nunca vi. Até porque, assim, quem tá nesse... Eu citei a vocês um movimento que começou em Brasília no passado e tal. Quem tá ali são os grandes institutos, até por uma questão de necessidade. Sim. Né? Porque ele tem problema numa prestação de contas que não se esclarece como ela deve ser entregue, porque ela tem problema num resto a pagar que o governo não cuida. Então, na maioria dos casos, essas entidades estão ali primeiro
para Pra resolver defender o problema o delas. problema delas, né? Essas menores, né, que ainda estão lá atrás, ninguém nem fala do problema dela. E essas menores chega, que né? conseguem chegar dentro da comunidade, uma Sim, comunidade, um é quem bairro tá na pequeno, ponta. é quem tá na ponta. No ano passado, nesse seminário que o Na INAD... linha de frente, a gente fala, Sim, né? na linha de frente. No ano passado, que o seminário que o INAD fez, que eu contei aqui a vocês agora, nós conseguimos um feito, assim, maravilhoso. Nós levamos lá o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Levamos lá para que ele pudesse. E eu pedi isso a ele assim, falei, meu amigo, fala de uma maneira que eles possam entender. Porque eles são tão pequenos, eles não têm advogado, não tem dinheiro para pagar, porque se ele não tiver um voluntário, um amigo, alguém que abrace a causa, porque nem todos podem ter, né? Então ele não tem um advogado que vai interpretar o que você está falando. Então tenta falar pelo menos de Porque uma são maneira pessoas mais... comuns que estão ali na periferia, sim, no bairro, sim. na cidade, na comunidade, Sim, vivendo aquela sim, realidade, sim. que estão tentando pensar fora da caixa e trazer uma solução. Sim, sim. Eu visitei, Priscila, na Rio Grande do Norte, Natal. Nós temos um projeto agora chamado Cozinha Solidária. E aí é um projeto que incentiva, inclusive financeiramente, algumas cozinhas que foram previamente cadastradas para que elas sirvam comida. O projeto é exatamente isso. Para que elas sirvam comida para as pessoas necessitadas da comunidade dela. E eu vi tanta gente com tanta vontade de fazer muita coisa e não consegue. Todas elas, eu devo ter visitado umas 10. Das 10, 9 me alegou o seguinte: não conseguimos fazer o registro no Conselho de Assistência. Olha só. Esbarra tudo na burocracia. E aí a gente, por um pouquinho mais de habilidade, trouxemos o presidente do conselho daquela cidade, Natal, por exemplo, foi a cidade, e aí fizemos uma conversa, a nossa próxima reunião, ele se colocou à disposição para estar conosco lá, até para auxiliar essas entidades. Porque se ela não tem o registro, ela não consegue... E também é uma forma, né, você ter esse olhar, esse cuidado para a forma de se comunicar, é uma forma de democratizar a informação. Sim. Porque a lei, ela é feita, né, de uma maneira democrática, a gente tem o nosso sistema democrático, e tudo isso, a lei, ela é feita para o povo. Sim. Mas se você for levar em consideração que o povo não consegue entender a lei, então aonde que tá a democracia Onde que nisso, tá a né? democracia? Não adianta só escrever, né? Exatamente. Então, esse é o nosso exercício com outras entidades. Uhum. Agora, é óbvio que nós não podemos existir para exclusivamente para esse objetivo, né? Uhum. Até porque nós temos os nossos projetos, nós temos as Com nossas certeza. despesas, nós temos os nossos compromissos. E não é o objetivo do Instituto E também, né? na verdade, nunca foi. Né? Uhum. Acabou sendo porque quando o INAD foi criado, foi uma necessidade que nós vivenciamos. Nós também não tínhamos, como eles, né? Eu sempre falo isso no seminário, que eles agora me chamam de palestrante, né? Uhum. Mas eu já cobrei no INAD o Pix, que agora tudo é Pix, né? Tudo é Pix. Porque eu nunca consegui um Pix lá. Mas eles me chamam de palestrante, né? Então, nas palestras lá, eu sempre digo assim, ó, eu já estive aí do outro lado do balcão. Então, eu sei como é que é. Você tentar 3 anos um registro no conselho de assistência e não conseguir. Porque uma hora é a visita, porque uma hora é isso, porque uma hora é aquilo. Então, assim, nós não vivemos exclusivamente para isso. Mas por uma questão de entendimento, de solidariedade, né, a outras entidades, e também por ter vivido isso. A gente tenta doar um pouquinho do que a gente conseguiu, do que a gente sabe, para que eles possam também dar mais um passo. E essa lei, ela foi criada, como você disse, né, para garantir transparência e segurança. E você acha que as prefeituras, os prefeitos estão preparados aí para aplicar corretamente o que precisa ser feito, para estabelecer, enfim, para que essa lei... Eu vou falar até engraçado aqui, tá? Primeiro que os prefeitos têm medo. Porque não entende. É exatamente por isso. Uhum. Normalmente os procuradores dos porque municípios... Porque não entende, ou porque também tem esse certo preconceito. Sim. De se alinhar o nome dele, de certa forma, sim, cair em escândalo. Sim. Mas você pensa comigo, olha, você tem... Primeiro você tem uma legislação que vai regrar, né, que vai regulamentar essa parceria. Ou seja, se essa parceria ela obedecer fidedignamente ao que está escrito, eu não acho que tem problemas. Tá certo? Vamos falar de repasse de recurso, por exemplo. A prefeitura só repassa se eu prestar conta. Se eu não prestar conta, ela não repassa. Até aí tem algum problema? Não vejo. Zero. Né? Ambos têm suas responsabilidades que precisam ser cumpridas. Porém, né, o que você falou até muito bem, a questão preconceituosa é que afasta os municípios, quando na verdade, inclusive, se a parceria ela é feita de uma maneira correta, regulamentada, traz economicidade para o município. E com entidades sérias, né? Porque o que deve acontecer. Sim. E que a gente sabe que tem a rádio peão dos prefeitos também, eles se comunicam, se conversam, enfim. Às vezes chega uma entidade lá
vendendo terreno no céu, como dizem, né? E chega na hora da prestação de contas, não faz certo. Aí quem fica corresponsável por aquela obrigação? O gestor. Sim. Aí cai em escândalo, até explicar que o focinho de porco não é tomada, já gerou aquele burburinho. Acredito que isso também deva ser o medo. Então, mas tudo é uma cadeia, tá, Priscila? Por que eu digo que é uma cadeia? Primeiro porque o gestor, esse convênio, essa parceria, ela vai ser dentro de uma secretaria. Então o secretário precisa entender o que está fazendo. Ou no mínimo ele precisa ter alguém ali próximo a ele, muito próximo a ele, que saiba o que está fazendo. Tá? Inclusive para não chegar a isso. Depois atrelar o CPF dele, etc. Porque isso, se não for feito da maneira correta, vai acontecer. Tá certo? Então primeiro tem que ter alguém ali que entenda o que tem que ser feito. E aí eu vou ter uma fala aqui não preconceituosa ou qualquer coisa negativa que pareça, e não é, tá? Normalmente os prefeitos consultam os procuradores. E existe procurador que não sabe aplicar a lei 13.019. Eu vou falar do meu estado, tá? Sim. Nas cidades lá do estado do Rio de Janeiro, tem vários que não sabem. Eu sei porque a gente lidar com isso diariamente. E aí, como tem essa questão, essa mancha, né? Essa questão do preconceito, a primeira coisa que eles falam é isso. Depois não vai prestar conta e meu CPF vai... Não, peraí. Mas você tem que ter alguém que entenda do seu lado. Depois você tem que estar atuando com uma entidade, com uma instituição que é séria. Quando é que você sabe que ela é séria? Vai puxar a vida passada dela. Certificações, se tá tudo certinho. E eu vou ser bem sincera, eu não sabia que essa iniciativa poderia vir diretamente dos municípios também com as entidades. Eu não sabia. Sim. Eu achava que era só de repasse federal, que vinha dos deputados para as ONGs. Pra você ter ideia, as instituições, e aí são as grandes instituições que gozam desse benefício, né? Elas têm descontos previdenciários. Que isso traz economicidade na hora do gestor desenvolver os projetos, os programas da sua cidade, quando há essa parceria. Só para você ter ideia, as entidades certificadas Como seria essa economicidade? As entidades certificadas pelo SEBAS, que é a certificação de entidade beneficente de assistência social. Né? Um dos benefícios que quem adquire essa certificação é, por exemplo, a cota patronal do INSS sobre a folha de pagamento. Então ela está fazendo um projeto lá, sei lá, de tantas mil pessoas e tem uma folha de pagamento naquilo, né? Nesse trabalho. A folha de pagamento está em torno de a cota patronal está em torno de 23%. Então você imagina falar de uma folha que o prefeito vai economizar 23%. Mas aí a maioria prefere fazer o quê? Terceirizar, fazer a cooperativa, fazer assim. Quando na verdade existe inclusive uma grande mobilização do Ministério Público, que bate em várias cidades, ou se não quase todas, impedindo que essa ação de terceirização aconteça. E aí o terceiro setor, se for analisado, estudado, sem nenhum preconceito, né, de uma forma séria, correta, legal, tudo dentro dos trâmites, o terceiro setor é uma saída. Você vê, no Rio de Janeiro existe essa prática. A Prefeitura do Rio trabalha com várias entidades, com várias instituições, nos equipamentos sociais, nos equipamentos esportivos. Né? Então, a Prefeitura, de uma certa forma, entrega, né, resguardada por um contrato, por um convênio, um termo de colaboração, como a gente chama, resguardada por um termo de colaboração, ela entrega a gestão daquele equipamento para essa entidade. Regulamentada, com os critérios, tererê. E isso traz economicidade para a cidade. Além de você conseguir entregar na ponta, alcançar, porque são as entidades que estão na ponta, né? Você traz isso é um dos maiores, né, benefícios que esse SEBAS traz, que a certificação traz. Nós estamos falando aqui de 23%. Tem que outros. tipo de terceirização que consegue fazer? De mão de obra, principalmente. O projeto, sei lá, Bolsa Família da cidade. Né? Aqueles profissionais que ficam lá cadastrando, por exemplo. Chamam de chamam de cadastradores. Então tem município que tem lá, sei lá, 50 cadastradores. Aí as prefeituras vão dando um jeitinho de colocar, esbarrando em problema jurídico, Ministério Público, etc. e tal. A prefeitura deve se organizar, fazer um chamamento público para as entidades, né? Estabelecer pontuações, estabelecer critérios, convidando as entidades a ser gestora daquele equipamento onde aqueles cadastradores trabalham. E aí, dentro desse termo de colaboração, um dos serviços que serão prestados é daquele cadastrador. As questões trabalhistas, né, a relação trabalhista é daquele profissional com a entidade, uma vez que vai existir uma planilha financeira, um repasse financeiro, para que haja, né, o custeio dessas operações, desse serviço.
E aí, o trabalho, de uma certa forma, né, é mais fácil, inclusive, de se acompanhar. Porque uma entidade que é séria, ela não vai deixar um trabalho ser feito... Que é o nome dela que tá ali. Porque é o nome dela que está ali. Então, isso já traz tranquilidade, né, para o gestor. Mas isso é necessário que haja um entendimento. E não tem nenhum, eu perguntei, né, para as instituições, mas também não tem nenhum movimento para conseguir dar esse treinamento, essa lucidez para os gestores públicos, prefeitos, vereadores, deputados, para mostrar a facilidade do terceiro setor junto com o setor público? Tem um bando de louco igual a mim, que quando tem uma oportunidade de encontrar um prefeito, ou quando tem uma oportunidade de estar num local, né, que tem ali gestores, e vai lá, vende o peixe, né? Como fala. Alguns são sensíveis realmente, né? E eu tô falando, tudo que eu tô falando aqui, eu tô falando do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é um estado de desenvolvimento, um estado, né, economicamente falando, que está no topo no Brasil, mas ainda existe uma questão assim, de falta de conhecimento dos gestores. Então, pra gente, toda vez que a gente tem uma oportunidade, eu conheço o prefeito e tal, a gente vai lá e leva. São as próprias instituições Sim. que fazem esse trabalho de elucidar, né? As próprias instituições. Aí aquela que vai tendo oportunidade, eu conheço, você conhece. Vai ter um evento na Câmara e vai estar lá, sei lá, tantos prefeitos. As entidades que têm interesse, vai até lá e faz seu trabalho. Quando, na verdade, é o que nós falamos no início. Quando o gestor entende o mecanismo da coisa, nossa, ele vai ver que realmente é uma das melhores saídas para o trabalho, por exemplo, dele terceirizado. E eu estou falando agora da cidade do Rio, que a cidade do Rio faz muito isso. Faz na educação, faz na cultura, faz na... É importante você trazer esse case para outros gestores que nos acompanham, né? Que assistem aqui. O Govcast também tem esse entendimento. E essa curiosidade de entender melhor essa dinâmica, né? Que vai trazer tantos benefícios para o município, né? Exatamente. Você, Pri? É você. É o 9 que eu acabei de perguntar. Não, tá no 10. Tá. E, Diego, quais as práticas de transparência que você acha que é mais importante adotar, que vocês adotam no INAD, para garantir essa transparência, para você conseguir passar essa credibilidade que o INAD tem? Bom, você perguntou para o INAD, mas eu vou estender essa resposta para todas as instituições. Recentemente, por exemplo, o STF, por determinação do ministro Flávio Dino, determinou que as instituições deveriam divulgar nos sites as informações sobre os recursos de emendas parlamentares recebidas desde o ano de 2020 até os dias atuais. Legal, isso traz transparência sim, ok? Mas se você for analisar à luz do que está escrito na legislação, a primeira questão que você vai observar a transparência do contrato, a transparência do projeto, são os resultados alcançados. Por exemplo, hoje o INAD, não que ele não faça, não que ele não dê atenção ou não tenha capricho na hora de fazer uma prestação de conta financeira, uma prestação de conta física. Hoje o INAD ele se debruça muito na entrega, no resultado. Primeiro porque quando você consegue demonstrar para a sociedade, para os governos, para o gestor, que você fez a entrega com qualidade, você vê os exemplos que eu te falei aqui. Se você for lá entrevistar, essas alunas já deram entrevistas, até para jornais internacionais. Esteve lá no Rio, um jornal internacional, acho que da Suécia, alguma coisa assim. Foi lá entrevistar ela. Ou seja, aquilo ali, ela vai te falar. Olha, teve um projeto e eu participei e foi... E pelo que a gente acompanha também nas redes do INAD, a gente vê que sim. É entregue, é executado mesmo. Então a primeira coisa que deveria ser analisado é o resultado, tá certo? Inclusive a lei vai dizer isso, que se observa a entrega do resultado. Se alcançaram as metas foram alcançadas conforme estava escrito? Foi. Agora a gente vai analisar a prestação de conta financeira, por exemplo. E aí é óbvio que tem que haver, sim, né, o cumprimento do que está determinado. As cotações de preços, né, essa questão de preço de mercado, o que também é uma dificuldade para nós, porque imagina, quando a gente vai falar de um projeto que vai receber um financiamento público,
A gente começa essa relação, esse diálogo com o governo, e às vezes até se chegar no projeto, demora 1 ano e meio. E aí o cara que cobrou para dar aula lá por R$1.000, um exemplo que eu tô dando aqui, O valor já... daqui a 1 ano e meio já mesmo. E eu tenho que praticar os R$1.000. E aí, como é que faz? Então a gente fica, né? Mas assim, e aí, para nós, o que mais importaria, no caso, né? Porque escrever lá no site, como o Flávio Dino pediu, o ministro, é muito fácil. Agora, resta saber se cada recurso que foi apontado ali Realmente foi bem empregado. executado, foi empregado, etc, etc. Mas, a princípio, a escolha deles por esse critério foi mais importante. Mas eu já fiz parte, eu tive a honra de fazer parte, no Rio de Janeiro, de uma banca de avaliação de projetos. É muito ruim, né? Porque você conhece um lado e agora você vai ter que dizer sim ou não para aquela entidade. Eu sempre tentava olhar por 2 óticas. Se eles têm capacidade para entregar, e aí eu vou analisar a vida passada, o que eles entregavam. Por último, o que eu analisava, por exemplo, era as questões financeiras da entidade. Porque a questão financeira você ajusta. No meio do caminho o convênio está em execução, você vai lá e ajusta. Quantos ministérios visitou o INAD? Inclusive nós sabemos muita coisa graças à auditoria que tivemos. O pessoal falava assim, vai ter auditoria. Inclusive, há alguns anos atrás, tinha uns auditores do Ministério da Cultura, falavam, tem que ir no INAD. Eles comemoravam. É lógico que tem problema. Sim. Toda relação jurídica, administrativa tem problema. Mas quando você vai analisar os problemas que se tinha, não eram problemas causados por má fé, não era desvio, era problema... Detalhes o fornecedor mandou uma nota que não era para ter o número do processo, tem que mudar. Na fotografia não apareceu o banner, que é o nome do projeto, tem que fazer outra. O computador que entrou no dia lá não ligou. Então, existem os problemas. E aí, cada auditor que a gente recebia, todos eles, foi para nós assim uma questão até de aprendizado, porque quando eles percebiam que não tinha má fé, aí que o negócio ficava melhor, né? Porque eles iam reunir o grupo, falavam, agora tem que fazer assim, olha isso Eles aqui. acabavam imersão, ensinando né? também. Sim, ensinando. E na verdade, não deveria ser uma auditoria, deveria ser um acompanhamento. Perfeito. Um acompanhamento pedagógico, por exemplo, porque por maior que seja a entidade, ela vai ter problema. É muito detalhe. Sim, É muito E detalhe. é aquilo que você falou, né? Cada órgão tem as suas peculiaridades na hora da prestação de conta. Então, exatamente. como que você vai saber tudo de todos, né? E o que acontece é que quando os órgãos vai lá fazer essa fiscalização, parece que ele já vem assim, com aquela ideia de que tá tudo errado. Uhum. Você vê, Já vem com preconceito. Você vê, foi um determinado Não, até ministro. porque a transparência na utilização do recurso público já é um tema muito sensível. Sim. Né? Para você lidar com aquele Sim. recurso, como você vai prestar conta, como que você vai usar da melhor forma, Sim. aplicar da melhor forma, você tem que ir pisando em ovos, Sim. né? Você vê, recentemente nós recebemos lá no INAD um ministério que foi lá visitar uns projetos. Há 15 dias antes, nós informamos os endereços, porque inicialmente eram os endereços. Como demorou quase 1 ano e meio, a gente foi atualizando os endereços, né? E aí eles foram em todos os endereços, menos no que nós atualizamos. Aí a técnica disse o quê? Não funciona. Aí agora a gente está escrevendo, mostrando, etc. Nossa! Entende como é que é a coisa? Aí ela falou, mas não atualizaram no sistema. Aí nós mostramos lá, mas tal dia foi informado no sistema que os endereços são esse. Isso dificulta muito. E para quem não tem essa habilidade? Então fica até, porque a gente acha que é só ali, eu vou fazer um curso para os adolescentes, acho que é só isso, mas tem muita coisa, Diego. Então, quando eu fui dessa banca de avaliação, o que se percebia... É o mundo paralelo, né? O que se percebia Nossa. eram pessoas que queriam fazer, desenvolver a boa ideia na sua comunidade, mas que não sabia. Não como sabia fazer. nem por onde começar. Aí ela fazia o que estava na cabeça. Você vê, uma vez, rapidamente um exemplo, uma vez chegou lá um projeto de uma instituição que tinha 2 anos em funcionamento. Ele atendia num bairro no Rio de Janeiro 60 crianças, com a ajuda dos moradores local. E agora ele queria fazer um projeto para 1.000, e aí ele estava pedindo R$2,5 milhões. E aí, com todo jeitinho, eu inclusive fui visitar, tá? Porque uma das prerrogativas do analista era essa. E com muito jeitinho eu disse a ele, não começa assim não vai por aqui não, você vai se enrolar. Porque eu também já vi instituições pequenas que recebem um recurso, não conseguem gerir, né? Não conseguem administrar. No final das contas se enrola
e aquela toda boa ideia acaba porque... Acaba virando um Porque problema, no né? começo, se você não faz tudo certinho, vai virar uma bola de Sim, neve. Eu não vira. vou pegar a nota ali, não vou Claro. justificar aqui. Você não consegue mais voltar Até pra porque isso trás. desencadeia processos judiciais, Sim, civil, sim. alguns até criminais. Então, enfim, existe também assim as pessoas querem fazer, têm uma boa ideia, querem desenvolvê-las, mas não têm o conhecimento. E aí, Não, e o terceiro setor, ele enfrenta obstáculos, assim, na área trabalhista, fiscal, jurídica, né? trabalhista, então, Priscila, o juiz do processo já chega condenando. Isso que eu queria perguntar pra você. Quais desses desafios que eu citei, ou, né, algum deles, tem sido mais crítico para a organização poder ser... o que pode ser feito para superar isso? A legislação trabalhista, de maneira geral, tanto para o empregador privado quanto para as entidades do terceiro setor, ela já é uma legislação que precisa ser atualizada, precisa ser modernizada. Quando a gente leva para o terceiro setor, isso você eleva 10 vezes mais. Primeiro porque o juiz do processo, a entidade entra na sala, ele já entra sendo condenado. Por quê? Porque existe uma relação trabalhista que quem repassa o recurso para que aquela relação se desenvolva e cumpra o que tem que ser cumprido, é um ente público, é um órgão do governo. E às vezes o governo não repassa. Você vê, por exemplo, o INAD tem um projeto numa cidade que acabou em dezembro, e aí teve eleição, trocou o prefeito, etc e tal, e nós não recebemos a verba rescisória das pessoas ainda. A gente tem tentado contornar, então, mas certamente um ou outro aciona a justiça. Aí a gente tem que ir lá no juiz, mostrar, pedir, explicar. Mas já gera todo um gasto para vocês. Dizer, excelência, o prefeito não repassou, tá aqui. Mas quando a gente senta lá na cadeira, já fala assim, vocês estão condenados porque não pagou a multa. Nós sabemos que existem as responsabilidades. Mas por que não analisar esse caso? Não foi culpa da entidade. Foi culpa do gestor que não repassou. Então, é uma verba, é um orçamento que está preso no resto a pagar, como eles chamam. Aí eles dizem, não, vamos pagar em abril. Só o cara foi demitido em dezembro. Como que ele fica todo esse tempo esperando uma revisão? Como é que faz? Entende? Então, no final das contas, perde o mais fraco. E daí já vai com a multa, porque se você não paga na data, já tem a multa. É dessa forma. E esse valor excedente daí fica para a prefeitura também? Valor excedente... Da multa, por exemplo. Então, na verdade, assim, por exemplo, hoje o INAD deve ter uns 20 processos de cobranças, né, a tantas prefeituras, que não... Porque ela precisa repassar esse valor, está previsto no contrato. Sim. Tá? Inclusive tem contratos até que a gente aciona, envolve denúncias em Ministério Público, enfim. Porque é de obrigação do gestor repassar esse contrato, essa verba. Mas aí uns alegam que não tem dinheiro, e que o dinheiro acabou, o prefeito é novo. A gente vai tentando ter jogo de cintura. Até aí na troca de gestor também já impacta. Isso é horrível. Meu Deus do céu. Isso é o pior cenário para nós. É o pior cenário. Porque quando é uma prefeitura, né, que tem o olhar de não envolver essas relações, esses projetos, né? Não misturar as coisas, é óbvio. Quase nenhuma faz isso, né? Mas quase sempre eles misturam e querem saber o que acontece, como acontece. Aí, às vezes, por exemplo, lá também nós temos uma cidade que simplesmente o secretário novo mandou parar tudo. Para. Tá, mas e as pessoas? Vão receber como? Como é que eu pago a FGTS? Como é que eu pago? Só que ele não quer saber que daqui a 30 dias eu tenho que emitir uma CND do FGTS. Que se eu não pagar dia 5, eu não tenho essa CND. E se eu não tiver essa CND, atrapalha meus outros convênios que estão em execução. Como é que resolve? Se eu não pagar o INSS no dia, a Receita Federal não me dá a CND. Só que não vai me dar o CND por causa de você, que não me pagou. E os outros? O que eu digo para os outros? Eles agora não, né? Recentemente eles criaram a GFIP única, né? A Previdência com a Receita Federal. É a pior coisa do mundo, porque você faz um rateio das despesas. Nós temos 10 convênios. Então, é um valor que refere-se ao convênio A, um valor que refere ao convênio B. Você faz uma nota inteira. E a guia que a Receita Federal emite é uma guia única. Só que a Prefeitura A não pagou. Daí, como é que você complementa aquele valor? Eu tenho que pagar porque os outros que me pagaram quer que eu dê conta. Como é que eu faço? Não, é coisa pra maluco mesmo. Gente do céu. Como é que o INAD se organiza assim, ó? Por exemplo, você até perguntou e eu te respondo sem problema nenhum. Todos esses contratos, a entidade percebe um valor, né, para prestar esse serviço.
que a gente chama de taxa administrativa, custo indireto, despesa administrativa. E aí, com esses valores, a gente vai movimentando esse... Fora que nós já temos a experiência... Vai meio que tapando o buraco. Isso. Aí, a hora que você recebe, você volta pro caixa da entidade. E nós já entidade. temos aquela identificação da prefeitura que não paga em dia, da prefeitura que enrola, da prefeitura que no final do convênio não vai pagar. Gente, ó, aquela prefeitura ali, ela está sinalizando aí que não vai caminhar correto. Então é melhor que a gente, né, guarde dinheiro, faça caixa, para se ver livre disso. Porque senão, por conta de derruba toda a estrutura. E é aquela coisa, né? A corda sempre estoura pro lado mais fraco. Sim, e só sempre. existe... Me fugiu até a palavra agora. Só existe... regras para um lado, Exatamente. né? O outro lado pode ficar sem pagar. Sim. Paga sabe quando Deus quiser. Sim. Trocou o gestor aí que não paga. E daí? Sim. Não Nós tem temos punição. existe uma prefeitura no Rio, nos deve em torno de 700 mil reais. E nós temos uma carga de rescisão para pagar de 200 mil. Só que a prefeitura não paga. E a gente acionou o Ministério Público, já acionamos tudo que... Daí vira aquela bola de neve aí, enfim, né? E aí estoura pro lado mais fraco. Quem é o mais fraco? A ONG, a organização. Portanto que, assim, grandes instituições que eu conheci, por sinal, sérias instituições, quebraram por conta disso. Não existem mais por conta disso. Grandes instituições. Então vocês acabam tendo que... acaba sendo uma escolha do que forma que vocês vão trabalhar. Quem atua... O que tenha menos risco. Vou ser muito franco aqui com vocês, porque, assim, vocês são minhas amigas, né? Uhum. Quem trabalha no terceiro setor, né, como falam aí fora, para ganhar dinheiro, pode esquecer. Exatamente. Porque é realmente assim... É mais dor de cabeça do que... É realmente assim, é um trabalho que você precisa ter amor pelo que faz. Não, isso que ao longo dessa conversa eu tô falando, é coisa pra louco, tem que gostar Não, mesmo. quase sempre o amor. Eu achava que ser prefeito era uma bucha, viu? Mas agora eu tô vendo Nada, não que... é, não. Gente, porque você tá nadando Exatamente. no escuro. Nadando no escuro. É dessa forma. Você pode trazer aqui tantas instituições que você desejar, que todas elas vão te falar exatamente A gente isso. já admirava o teu trabalho, já admirava você como pessoa, como profissional. Agora, depois dessa conversa, a gente Não tá tinha essa admirando. profundidade, né? Eu nem imaginava. Eu também não. Eu tinha aquela impressão de que você faz um trabalho social, você vai Que era lá, muito fácil, conversa, prático, consegue a apresenta o verba. projeto, tá com o recurso e faz. Eu achava Tipo, que era... uma conta redondinha, né? Vitória, nós para mim, pessoalmente, particularmente falando, uma vez eu fiz um curso em Brasília, acho que foi um dos primeiros cursos que eu fiz, né, nessa área, e eu entendi que um projeto social é um empreendimento social. Quando você tem essa visão, né, porque assim, o que a gente enxerga lá fora? Nos pequenos projetos, às vezes, né, que o cara tem uma boa ideia, ele vai lá, quer ensinar os jovens a fazer alguma coisa, mas é só um projeto social. Ele precisa, de alguma maneira, levar, nem que seja minimamente, a visão de um empreendimento social. Que precisa de planejamento, dentro do que ele pode oferecer, dentro do que ele pode fazer. Precisa de planejamento, administração, gestão, respaldo, conhecimento. Isso foi um divisor de água para o INAD, tá? Nós não imaginávamos, por exemplo, que era um universo como esse. Alguém até me perguntou assim, você imaginava que você estava aqui? Tava não. Brincadeira, estava assim. Até porque, assim, hoje, graças a Deus, a gente consegue ter essa habilidade. Nem sempre dá certo. Como eu te falei, nós temos uma coisa ou outra acaba várias concorrendo. ações de cobrança de municípios. Uns falam assim, vai pagar, outros não vai. Aí, às vezes, a gente tem que sair do processo, tentar um diálogo com o prefeito. Pô, prefeito, por favor. Aí o prefeito se vê no direito e diz assim, tá bom, eu devo 500, vou pagar 200. Se resolver o problema, tá ótimo. A questão é quando não resolve o problema, né? Então, cada caso é um caso, cada situação. E aí a gente foi meio que se especializando nisso, né? Nessas soluções. Nas soluções. Então, por isso que a gente tem conseguido, porque assim, é muito difícil. É muito difícil. E, Diego, como que vocês fazem para identificar um problema não, uma situação que necessite, né, desse olhar do terceiro setor e até vocês conseguirem a verba para criar esse projeto e atender essa situação? É um caminho muito longo, como eu te falei. Mas existem problemas que, independente da classe social, por exemplo, as pessoas enfrentam. Vou falar aqui de um problema que acho que a humanidade toda enfrenta, né? A violência contra a mulher. Às vezes a mulher ela não é agredida fisicamente, mas ela é agredida psicologicamente. Verbalmente. Né? Inclusive, nós entrevistamos uma deputada aqui, que ela é muito conhecida, você deve conhecê-la. Tua família é evangélica, acho que tua mãe, né? Tua família. A cantora Mara Lima. Mara Lima. E ela tá com um projeto de lei, já tá para ser votado, que é as mulheres passarem a ter acesso
aos antecedentes criminais dos seus possíveis parceiros. Por exemplo, a gente se conheceu, vai se relacionar. Eu vou ter acesso não a se você está devendo, se você responde por outros crimes, mas no que se refere à violência contra a mulher, essas mulheres vão passar a ter acesso. Não, maravilhoso. E isso gerou um burburinho, deu o que falar de pessoas contra, a favor, porque acha que está saindo assim da privacidade da pessoa. Mas eu acho que quando você tem essa informação, Sim. você decide pular ou não na piscina. Ou não, exatamente. Pode ser não, vai ser certamente Um fator decisor. fator que vai levar essa mulher a decidir. Né? E a Vitória até falou no início, Priscila, eu sei que existem várias mulheres, deputadas, empresárias, que lutam muito, né? Pelo direito da mulher de fato, né? Para que essa situação, de alguma maneira, ela deixe de existir ou ela diminua os índices, enfim. Porque, infelizmente, os rankings de violência só têm aumentado, né? Sim. O que mais nos preocupa, eu volto a dizer aqui, são as mulheres que estão lá na favela, que é agredida pelo traficante. Essa mulher não conhece a lei que a Mara Lima está fazendo. Essa lei não chega até ela. E A lei é mesmo que muito ela boa, tá? A lei é muito boa. Eu não estou aqui desmerecendo o movimento. Por favor, não é isso. Até porque é uma lei estadual aqui do Paraná. Sim, não tô, muito pelo contrário. Que seja uma forma de incentivar outros estados, porque não o Congresso, né? Se pensar nisso. Mas se você for analisar, a mídia não informa, os jornais não informam, o número de mulheres que enfrentam as violências na periferia. Tem mulheres que apanham e apanham porque ela acha que tem que apanhar. E aí? É uma questão cultural. A Lula fala pra gente, não, meu marido me bate, mas ele é assim mesmo. Teve uma vez chegou com metade da cara quebrada. Aí a professora rapidamente, o que aconteceu? Aí a nossa assistente social com um jeitinho chamou ela e tal. Isso acaba sendo cultural dentro das favelas? Sim. Acaba sendo cultural. E aí chamou ela e falou, o que aconteceu? Pensou que ela tinha caído, quebrada mesmo. Eu não sei se ele preferiu bater só de um lado. A gente não conseguiu identificar isso. E aí ela disse assim, meu marido esses dias chegou aí, eu tava no telefone com meu irmão, ele achou que eu tava falando com algum outro homem, então me bateu. Mas por que ele bateu só na minha cara, só desse lado? Porque eu tava deitada. E você continuou deitada? Continuei. Porque ele sempre me agride assim. Eu não posso reagir. Olha só a cabeça dela. Tipo assim, falando com uma naturalidade. Como os nossos projetos são voltados, por exemplo, porque a grande maioria dessas mulheres, elas são dependentes, por exemplo, financeiramente desses homens, tá? Então, a grande maioria dos nossos projetos de mulheres, ela tem esse projeto tem esse perfil, né? De levar a autonomia econômica. E saindo das favelas, esse é um fator, uma situação geral. Geral. Porque a mulher, eu falo, né? O narcisista, sim. O que ele faz com a vítima? Primeiro ele deixa ela dependente, tira ela do emprego, todas as formas de receber recursos para ele ficar dependente. Depois ela fica emocional. Exatamente. Aí ela fica vulnerável a tudo que ele faz, acaba aceitando e achando natural. Sim. Apanhar, enfim. Nós oferecemos um tempo atrás, nós temos inclusive esse projeto montado, um centro de apoio ao agressor. Todo mundo gritou. Que loucura é essa? Como é que nós vamos apoiar o agressor? Nossa, eu quase gritei aqui também. Sim. Como que loucura é essa? Eu tô só esperando. Vamos à informação. É esse? Vamos à informação. O homem que agride a mulher, beleza. Aquela mulher que vai denunciar e tal, porque são poucas que conseguem ainda fazer isso, né? Porque conhecem da lei, então vai lá e consegue fazer isso. Aí ele vai ficar preso lá. Só que ainda na questão da periferia é muito pior, porque ela tem um medo que ele vai fazer o que ele tem que fazer. Eu não tô nem entrando nessa seara ainda, tá? Aí ele vai preso, né? A lei foi lá e puniu ele. O nosso sistema carcerário, de maneira geral, não tem ensina nada a ver a com ninguém. educação. Ele vai sair de lá, se não matar ela, vai matar tantas outras mulheres. Ele não aprendeu nada. Ele não aprendeu nada. Por que antes dele, inclusive, sair, se é que ele chegou a ser detido, etc., por que não existe uma rede de apoio para ele? Primeiro, para mostrar a ele que ele tomou uma atitude errada. Depois para reeducá-lo. Mas quem é agressor... Mas você acha que existe essa possibilidade? Olha só, porque eu acho que ele já faz sabendo que é errado. Peraí. Faz. Não tem o freio. Faz. Só que assim, ninguém vai me punir. Porque essa mulher, ela vive sob o meu comando. Então ninguém vai me... Como se fosse minha propriedade. Ninguém vai me punir. Ninguém vai vir falar comigo. Eu sei que eu tô errado. Mas e daí? Por que essa rede de apoio, não sei, é lógico, né? Com o apoio dos técnicos, né? Um psicólogo, né? Um assistente social, um advogado, que tenha condições, né? De mostrar para ele Eu não tô dizendo para ele não ser punido não, tá? Eu não tô dizendo, ele deve ser punido no rigor da lei.
Não tô dizendo que a sanção para ele não é isso. Tô só dizendo que nesse período Ele precisaria de uma deveria passar readaptação. por essa readaptação. Porque ele vai sair dali e vai continuar. Primeiro que se essa mulher estiver viva, ele vai lá matar ela. Pode ter certeza. Quantas mulheres são mortas? Não, a gente viu aqui, agora descobriram, encontraram não sei o que, de uma mulher que teve o corpo queimado pelo marido. Não, Tem uma lá que depois de 8 anos, que o cara foi solto, ela nem imaginava mais que ele existia, morava em outro bairro, tava com a vida reorganizada, saindo da loja que ela trabalhava. Colocou ela dentro do carro, levou pra uma área lá de mata e tal, e fez tudo que matou a mulher, depois de 8 anos. Gente do céu. E aí? Ele não parou ali. Outras mulheres que ele vem a se relacionar, porque a lei liberou ele. A lei, ele cumpriu o prazo e tal. Aquele pessoal, já paguei, agora já posso começar de novo. Acabou. Ele vai matar outras. Ou seja, nós estamos assim, ó, e ninguém se resolve. A lei tá lá, mas... E o problema só aumentando. É óbvio que você esbarra nas questões de ser um problema psíquico, um problema, né, de caráter. E aí, essa rede que a gente chama de apoio, teria que estar preparado o suficiente para identificar. Não, aqui esse cara tem que ficar preso pela eternidade. Não, mas esse aqui é um caso de readaptação. Aí essa rede deveria... Certamente esse índice, esse ranking aí que cresce todos os dias, iria diminuir. Deixa eu te perguntar aqui, ó. Um dos principais fatores para garantir boas parcerias é a gestão eficiente e a regularidade jurídica das organizações. Né? Como você citou pra gente em vários momentos do nosso bate-papo, a dificuldade e a fragilidade das ONGs no que se refere à questão jurídica, né? O que você acha? Qual que é a ação fundamental aí para que essas ONGs possam caminhar nas diretrizes jurídicas para ela conseguir ter essas parcerias efetivas mesmo, sabe? Bom, eu sempre sugeri isso e falo sobre isso, né? Porque, obviamente, ela não vai ter recurso para contratar, como você de um falou. programa público de incentivo. Se houvesse um programa de incentivo, por exemplo, as pessoas vão dizer, eu já falei isso em outros encontros, e as pessoas disseram assim, mas essa entidade ela pode recorrer à Defensoria Pública, por exemplo, que vai isentar ela das custas dos registros iniciais. É um outro problema. Porque o estatuto que vai ser registrado por aquela Defensoria Pública não serve para nada. Nenhum dos outros órgãos vai aceitar, porque não está escrito que a defensora... Porque é genérico. A Defensora Pública não vai escrever lá que a lei do SUAS manda que toda contabilidade, todo balanço patrimonial deve obedecer às normas da contabilidade federal, pererê. Ou seja, nem a Defensoria Pública Aí tá apta para fazer. Eu vou lá, beleza, consegui uma isenção para registrar aqueles documentos iniciais, mas não tem utilidade. Logo vou ter que alterar. E agora? Que a Defensoria não faz a alteração. Então, assim, faz muita falta não existir um programa de incentivo. Pô, tem incentivo para tanta coisa. Tem incentivo pro microempreendedor, tem incentivo para tanta coisa. Por que não ter um incentivo para os projetos? Que eles se enquadrem na regularidade jurídica. Quando você vai na Secretaria de Fazenda, por exemplo, que você está pedindo um alvará de licença para aquela entidade funcionar, o cara cria, o inspetor cria inúmeras dificuldades. Fora o valor que você tem que pagar para pedir um alvará. Né? Então, ele vai ver se a instituição, se aquele endereço é um endereço que tem regularização junto ao cadastro do imóvel, e às vezes não tem. E aí fica aquele bate e volta tentando se resolver, aí muda o estatuto porque aquele endereço não pode, eu vou fazer em outro endereço. Então, a criação de um programa de incentivo para a legalização das entidades seria, sem dúvida, a saída principalmente para as entidades que estão começando, que não conseguem se legalizar. Eu escuto tanta coisa na época do seminário. Eu quero fazer meu estatuto, eu quero me regulamentar. Mas eu fui aqui, eu fui ali, eu fui no advogado, o advogado me cobrou tantos mil, eu não tenho. Não, a gente vê que, pelo bate-papo que a gente teve aqui, por tudo que você está contando da experiência, tudo que você vivenciou, o que você tenta passar para outras... Não essa receita, porque eles vão ter que enfrentar desafios no meio do caminho, mas você tenta passar de uma forma com que eles não sofram tanto. Sim. Que é um grupo que, infelizmente, não sei se é a palavra certa, mas vou usar essa palavra, não é valorizado. Sim. Né? Porque não tem programas para capacitar, para ajudar, para auxiliar. E por isso que a gente fez questão de trazer você aqui para falar sobre isso. E é uma área que está ali na linha de frente. Que tá vendo e vivenciando a necessidade da sociedade. Porque a gente faz externas, fala com o pessoal,
E imagine, Curitiba ela foi eleita a melhor cidade, a cidade mais inteligente do mundo. Mas ainda tem muita periferia. Tem muita rua para asfaltar. Tem muita gente necessitada. Muita gente tem necessitada. Muitos desempregados. Exatamente. Se você colocar na balança as grandes cidades, médias, pequenas cidades, periferia com bairros já bem desenvolvidos, a periferia sempre vai ser maior. Ou seja, é um setor que precisa de um olhar diferente. E chegar. Infelizmente, o Brasil é o país da burocracia e tudo se esbarra na burocracia, infelizmente, para o setor. É isso, né? Mas a gente quer que você deixe aqui pra gente uma reflexão sobre o futuro. O que você enxerga do terceiro setor para os próximos 10 anos no Brasil? E o que podemos esperar em termos de avanços ou desafios para esse setor? Olha, esperar para 10 anos, eu desejo que assim, que nasça, que esse número de instituições multiplique. Mas que sejam instituições sérias, que estejam cientes de suas responsabilidades, até porque, assim, o trabalho de mãos dadas, ele é muito mais forte quando essas mãos são muito mais. Uma coisa, nós temos 4 mãos, outra coisa nós temos 20. Então, eu desejo muito que o trabalho das ONGs cresçam, desejo que é o nosso maior sonho, né? Que nós tenhamos uma legislação que seja leal, seja boa, seja, né, capaz de fazer com que realmente as entidades não fiquem dando mais jeitinho, né? Se organizem junto a todos os seus entes de parcerias, que com todo o amor que a gente dedica, né, aos projetos, isso seja compensado minimamente por um lado que tanto precisa da gente, que é o governo, né? Então, eu vou continuar lutando, vou continuar falando. Ora a gente é interpretado de forma preconceituosa, ora a gente é interpretado como louco, ora nós somos ouvidos, né, e a gente consegue avançar. Já avançamos muito, mas ainda falta muita coisa. Então, inicialmente eu quero dizer que daqui a 10 anos eu gostaria muito que nós tivéssemos, por que não, esse programa de incentivo, né, para as instituições. Eu sei que o GovCast alcança milhões de pessoas, milhares de gestores, e quem sabe aqui não está sendo hoje construído um divisor de águas. Quem sabe o Paraná, por exemplo, né, pode ser o estado que vai se aproximar do terceiro setor, vai criar essa proposta, por que não? Né? Então, eu venho aqui com essa expectativa. E dizer que todo o meu esforço que é feito no INAD, tem hora que a gente fica meio desanimado, sabe? Porque... Eu imagino, por tudo que... São muitas dificuldades, muita né? dificuldade. Mas quando a gente também aprende um pouquinho do segredo, a gente vai seguindo. Mas eu desejo que o INAD seja a experiência, o modelo, o incentivo para tantas outras instituições que têm seu sonho de fazer seu projeto e não acredita. E de uma outra maneira, por um outro lado, seja também um modelo para incentivar os gestores a se aproximar do terceiro setor. Esse é o meu sonho. E, Diego, pra gente encerrar, o que a gente pode esperar nos próximos anos do INAD? Tem algum projeto? Olha, tem muito projeto bacana, tem muito projeto bacana. Você pode contar pra gente dar um spoiler aqui. O nosso avanço no Nordeste foi algo assim extraordinário, né? Nós estamos lá na Paraíba, por exemplo, há 3 anos. E assim, nós fomos tão acolhidos, por um lado porque existe grande necessidade, por outro lado também porque a gente coloca amor na causa, né? E nós temos crescido muito no Nordeste, né? Eu sou praieiro, então me apaixonei rápido, né? João Pessoa, quem não se apaixona, né? João Pessoa realmente é uma cidade muito acolhedora. Então, o INAD tem, não só na Paraíba, né, mas nos outros estados onde nós estamos atuando, nós estamos criando ideias inovadoras, nós estamos se aproximando, por exemplo, da formação por aplicativo de celular. Já existe um grupo de discussão sobre isso dentro do INAD, para que a gente consiga alcançar outro grupo de pessoas. Então, os nossos projetos aí para os próximos anos realmente são projetos, além de desafiadores, são projetos ousados, né? Projetos grandes. O trabalho de convencimento do INAD que é feito, isso aí é um trabalho incansável, um trabalho diário. Então, pode esperar que realmente no Nordeste, no Sudeste, o INAD vai apresentar bons projetos, vai continuar apresentando bons projetos. A mulherada pode continuar contando que o INAD vai continuar investindo nos programas de qualificação para mulheres, assim como faz com idosos, como faz com jovens. Porque a gente recebe muito isso, né? O projeto vai continuar, vocês vão continuar trabalhando aqui, o projeto é tão legal. Então, é um público, né, que a gente jamais vai deixar de lado. Então, tem vários projetos bacanas, inclusive para 2025.
para a mulherada aí do Nordeste, do Sudeste, onde nós temos passado. Que legal. Maravilha. E infelizmente a gente tá chegando ao fim dessa entrevista. Passou rápido, né? Muito Eu rápido. nem percebi. Não, passa muito rápido. E a gente sai daqui com uma outra visão de tudo isso. Que legal. Com uma outra perspectiva. E acredito e espero que existam outros Diegos nesse terceiro setor. Existe. Com esse amor, com essa garra, com essa paixão de fazer acontecer, porque não é fácil. Nem um pouco, é muito desafiador. Então, parabéns, Diego. Muito obrigado. Que você continue inspirando outras ONGs, inspirando gestores a olharem de uma forma diferente para o terceiro setor, né? Para se aproximar. E conta sempre com o GovCast. Poxa, muito bacana. Tenha Com certeza certeza. que é a primeira de muitas vezes que você vai estar aqui conosco. Eu voltarei aqui quantas vezes vocês convidarem. E a gente espera que da próxima vez que você voltar, tenha algum projeto do INAD aqui no Paraná também. Opa, coisa boa, hein? Por que não, né? É Por que verdade. não? Com certeza. Pode E quem aguardar. sabe também a gente vai visitar algum projeto pra gente legal. divulgar também. Porque, Legal. infelizmente, hoje eu vejo que é pouco divulgado. Sim. E o GovCast quer trazer isso. Que quer divulgar bacana. essas boas práticas que realmente tá... E a gente quer entrevistar essas pessoas que estão fazendo o curso. Pra elas Exatamente. passarem pra nós o sentimento. Prepara o coração. E prepara o lencinho, O né? lencinho. O lencinho. Porque Exatamente. são eles que mandam no dinheiro Sim, público. É verdade. Eles têm uma força que eles não imaginam. É verdade. Né? É Então, se verdade. eles levantarem a bandeira de que querem um representante que olhe para esse setor, eu acho que vai mudar o cenário. Exatamente. E assim, eu acho que para os próprios gestores também é uma coisa legal ver lá na ponta. Porque às vezes você imagina, um projeto social. Mas como que é lá na ponta? Como que é o impacto que isso causa? impactou? Entendeu? Então eu Exatamente. acho que a gente dá essa visão. Vai ser um prazer enorme conhecer um projeto social de vocês ali de pertinho. Divulgar pro Brasil Conversar com o todo. pessoal. Porque essa iniciativa aí, ela é inspiradora. Com certeza. Inspiradora. Bacana. Tá bom? Olha, esse espaço aqui não tenha dúvida, gente, que é um espaço assim que vocês estão abrindo, né, pro INAD, e eu desejo que tantas outras instituições também venham aqui para falar dos seus trabalhos, dos seus projetos, mas não tenha dúvida que esse espaço é um espaço muito importante. Então eu estou muito feliz, muito, muito feliz de poder dividir um pouquinho com o público de vocês, com vocês, aquilo que o INAD faz, a dificuldade que se encontra, né? Nós sabemos as pessoas que nós vamos alcançar, e esse espaço aqui é de tamanha importância para nós. Não tenha dúvida disso. Estou muito que emocionado, por sinal. E é Ai, uma que honra bom. ter você aqui com a gente. Você Exatamente. já é de casa. Opa, muito Tá obrigado. bom? Voltarei. E Vamos manda fazer um brinde beijo. pro INAD. Mas Opa. antes, manda um beijo. Eu queria mandar um beijo pro pessoal do INAD. Lá do Rio de Janeiro. Vocês vão Um ficar com beijo ciúme, pra todo por mundo. favor. É. Senão a galera vai ficar com ciúme. Não, eu vou falar pra A vocês. gente teve a oportunidade de estar no INAD, de conhecer toda a estrutura, de Quanta conhecer o gente trabalho legal. deles. É sério, né? Com certeza. Redondinho. A gente esteve no evento lá que você nos convidou. Foi excepcional pra gente também. A gente viu, né, essas ONGs que você estava falando, Sim, essas sim, ONGs sim. menores, ali tirando dúvida, E não só o Diego, conversando. mas toda a equipe dele, a gente vê que é um pessoal empenhado e apaixonado. Empenhado. É verdade. A gente consegue passar isso pra galera. Ai, que Um legal. beijo, pessoal do INAD, Beijo das grande. meninas, pra pra todo vocês. mundo que tá lá. Um feliz e abençoado 2025 pra vocês. E nos aguarda que daqui a pouco a gente vai estar aí de novo, Opa, né, volta, gente? é coisa isso aí. boa, A logo, gente vai logo. fazer esse esforço. Logo, logo. Obrigada, Eu Diego. que Conta agradeço a sempre com o oportunidade. GovCast. Obrigado. E pra você que nos acompanha, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E fiquem de olhos no próximo episódio. E viva o INAD! Opa. Viva! Um Viva. brinde! Ai, Tchau! tchau!